Saudações, nobres colegas que estão aqui nessa batalha de estudo, o nosso grupo de estudos preparatório ao processo seletivo do CTSP 2021. Bom, na nossa 10ª aula, então, de Direito Institucional, trataremos sobre o Decreto Estadual número 42871 de 2004. É importante a gente destacar que esse decreto é a primeira vez, então, que ele entra em editais do CTSP e CBA-PM, perfeito? E esse decreto, ele tem a função de regulamentar a Lei de Organização Básica da Brigada Militar, a Lei número 10.991 de 1997. Vamos lá, então, pessoal, vamos abrir aqui o nosso slide e falar a respeito, então, desse tema aqui que é muito importante para o nosso estudo. Perfeito. Olha só, então a gente fez aqui um mapa mental para melhor mostrar para vocês alguns conceitos que estão lá no artigo 1º do Decreto Estadual, ok? Decreto Estadual, então, nos termos da Lei 10.991, tá? A Lei de Organização Básica da Brigada Militar, ele vai estruturar, então, a função do decreto é estruturar na Brigada Militar as seguintes situações. As atribuições, então, tá? Tanto dos órgãos, dos OPMs, das diversas estruturas, então, que compõem a Brigada Militar, assim como algumas funções de comando, né? A denominação da instituição, ok? E dos órgãos que estão ligados à instituição, os níveis, então, qual a função de cada órgão, qual nível ele se encontra, certo? A subordinação dessa estrutura e o grau de comando da cadeia de comando, então, de determinadas funções e frações. Perfeito? Então, só para a gente ter uma visão global, enxergar um pouquinho melhor do que está escrito naquele conceito do artigo 1º deste decreto. Perfeito? E aí nós seguimos em diante. O artigo 2º, ele fala, então, sobre as funções da Brigada Militar, destacando, então, a Brigada Militar como um órgão permanente e regular. Mas o que significa isso? Um órgão permanente, que ele não é transitório, ou seja, é uma instituição que ela tem as suas funções, né, de forma permanente. Não é um órgão que foi criado para uma função transitória. Tanto é que é um órgão que possui, então, mais de 180 anos. Bom, outra consideração é que ela é organizada com base na hierarquia e disciplina. Ou seja, são os valores que todas as instituições militares possuem. Elas são galgadas nesses valores da hierarquia e disciplina. E nos termos, então, da Lei 10.991, que é a LOB, vai dispor sobre as competências da Brigada Militar. Bom, eu faço aqui um primeiro apontamento, que é as competências aqui deste decreto, já que é um decreto que regulamenta a LOB, elas vão estar da mesma forma que os decretos, que as competências, perdão, da Lei 10.991, ok? Então, a título comparativo aqui, ilustrativo, a gente vai falar alguns aqui para os senhores, né, relembrar, certo? Olha só, o inciso 1º, então, ele fala da competência da Brigada Militar de executar com exclusividade, ressalvando, então, a competência das Forças Armadas, a polícia ostensiva, que é um termo designativo para todas as polícias militares. Todas as polícias militares exercem a polícia ostensiva, ok? Que é um termo bem abrangente. E aí nós temos o quê? O exercício desta polícia ostensiva, planejado, então, pela autoridade policial militar competente, com duas finalidades, tá? Com 3 finalidades, podemos dizer assim. O primeiro é assegurar o cumprimento da lei, certo? O segundo, a manutenção da ordem pública e, por terceiro, o exercício, então, dos poderes constituídos, tá? Então, primeira função da brigada, exercer com exclusividade a polícia ostensiva, ressalvando, então,
a competência constitucional das Forças Armadas, certo? Lá de acordo com o artigo 142. E esse exercício de polícia ostensiva, ele vai ser então exercido por uma autoridade policial militar competente, ok? Autoridade policial militar competente. Bom, e exercendo então essa polícia ostensiva, vai ter a finalidade, então vai possuir a finalidade de cumprir a lei, garantir, né, preservar e manter a ordem pública, né? Aqui dizem manter a ordem pública, a manutenção da ordem pública e o exercício então dos poderes constituídos. Essas três funções aqui ligadas ao exercício da polícia ostensiva. Perfeito? Depois, como segunda função, a atuação preventiva como força de dissuasão. Força de dissuasão em locais ou áreas específicas onde se presuma ser, então, possível a perturbação da ordem pública. Como terceira competência, nós temos a atuação repressiva em caso de perturbação da ordem pública, também no gerenciamento técnico das situações de alto risco. Bom, a gente pode fazer duas observações aqui com essa segunda e terceira competência. A primeira, atuação preventiva. Essa é a nossa missão principal, agir preventivamente, então, se antecipando a ocorrência, se antecipando a perturbação da ordem pública. Então, efetuando o planejamento para que as ações de polícia ostensiva elas sejam focadas, então, com esse enfoque preventivo nos locais onde possa haver, então, a perturbação da ordem pública. Então, agindo de maneira a prevenir aquela alteração da ordem pública, prevenir a prática da infração penal. Certo, pessoal? E na atuação repressiva, não sendo possível, então, agir na prevenção, nós atuamos, então, agindo como uma pronta resposta no caso da perturbação da ordem pública. Isso significa dizer o quê? Aquele atendimento que nós fazemos lá via 190, quando somos acionados diante de uma perturbação da ordem pública, diante de uma ocorrência da incidência de um crime, ela é a nossa atuação repressiva. Muitas vezes ela é repressiva. Ela pode ser preventiva quando alguém denuncia algo suspeito e aí nós nos antecipamos então à prática criminosa ou até por uma questão de patrulhamento solicitado então em determinada área para que possamos agir de modo a prevenir crimes naquele local. Agora, a atuação preventiva, repressiva, nós dizemos que é então uma pronta resposta da Brigada Militar com as suas competências constitucionais em face de uma perturbação da ordem pública. E no final do inciso 3º se fala então sobre o gerenciamento técnico das situações de alto risco. E hoje é a atribuição do Batalhão de Operações Policiais Especiais, que tem então essa competência para promover o gerenciamento técnico dessas ocorrências de alto risco. Perfeito? A quarta competência que a gente ilustra aqui é o exercício das atividades de investigação criminal militar. É muito importante a gente destacar que a Brigada Militar ela possui então essa competência para investigar crimes desde que eles sejam relacionados com natureza militar. Sendo classificado uma infração penal como militar, estando então na área de circunscrição da autoridade policial militar competente, é competência da Brigada Militar apurar então essas infrações penais militares. Perfeito? É comum na prova, então, muitas vezes as bancas colocarem questões no sentido de confundir o candidato, né? A Brigada possui, então, competência para exercer atividades de investigação criminal e deixa, né, um ponto. Não fala se é criminal militar ou comum. Se falar apenas investigação criminal, nós vamos entender que é crimes comuns, que são crimes comuns. Então, para eu poder identificar que está falando de investigação criminal
de crimes de natureza militar tem que estar expressamente, né, previsto, tem que estar expressamente indicado, então, naquela assertiva, tá, pessoal? Importante a gente ficar atento nesse detalhe, ok? Outra situação, outra competência é a atuação na fiscalização e controle dos serviços de vigilância particular do Estado, ok? Através do grupamento de supervisão de vigilância e guarda, o GSVG, que é um OPM de execução, ok? É um OPM especial, cabe aqui já a gente antecipar um assunto, que está vinculado ao Comando de Órgãos Policiais Militares Especiais, o COI, certo? Então, a Brigada Militar, ela atua nessa fiscalização e controle de serviços de vigilância particular através do GSVG, ok? Depois nós temos, então, a destinação e a vinculação da Brigada Militar, a vinculação administrativa e operacional à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito? Bom, e a gente tem aqui alguns conceitos que nós temos que a gente tem que melhor elencar eles, né? A questão, então, o que é autoridade policial, ou quem são as autoridades policiais militares, de acordo, então, com o Decreto 42.871, perfeito? Olha só, o Decreto 42.871, ele se refere como autoridade policial militar de maneira diversa, ou seja, diferente do que é o texto lá da Lei 10.991, que é a LOP. Mas como assim? Vocês vão perguntar, como assim? Um decreto ele não regulamenta a lei, mas ele não tem que seguir, então, mais ou menos o que está na lei, que é a base desse decreto? Deveria. Mas esse decreto aqui, ele muda um pouco o conceito do que é autoridade policial militar. A gente vai fazer essa comparação aqui para os senhores enxergarem melhor, tá? Então, o decreto ele fala que são autoridades policiais militares, os oficiais e os praças da Brigada Militar que estejam no desempenho de uma atividade policial militar. Então, oficiais e praças da Brigada Militar que estejam no desempenho de uma atividade policial militar são, então, considerados autoridades policiais militares. Perfeito? E aí a gente faz aqui uma ressalva, né? Atenção! A Lei de Organização Básica da Brigada Militar, ela já fala de modo diverso, como nós tínhamos alertado anteriormente. A autoridade policial militar para a LOB-BM são os oficiais, incluindo, então, faz referência ao comandante-geral primeiro, né? Comandante-geral, oficiais da Brigada Militar e os praças em comando de fração destacada. Então, para a LOB, são autoridades policiais militares, o comandante-geral, os oficiais da Brigada Militar e os praças em comando de fração destacada. Tá? Vocês conseguem enxergar essa diferença aqui, pessoal? Fica claro, né, que existe, então, uma divergência de conceitos aqui. E aí a gente faz como para resolver isso? Bom, o que nós orientamos, tá? E é o que tem seguido, então, nos concursos públicos em geral, tá? Inclusive da Brigada. Quando a banca ela fizer determinada questão sobre algum conceito, nós temos que responder de acordo com a lei que está indicada no enunciado da questão, ok? Então, se perguntarem para vocês o conceito de autoridade policial militar de acordo com o Decreto 42.871 de 2004, são, então, autoridades policiais militares, oficiais e praças no desempenho de atividade policial militar. Essa é a resposta. Perfeito? Agora, se a pergunta for de acordo com a Lei de Organização Básica da Brigada Militar, a LOB-BM, o conceito ele muda. A autoridade policial militar, então, vai ser os oficiais em geral, que inclui o comandante-geral, por óbvio, e os praças em comando de fração destacada, porque aqui ele só tá, na Lei de Organização Básica diz que só é considerado, então,
autoridade policial militar, o praça que está em comando de uma fração destacada. Um exemplo, um grupo policial militar que é destacado, então, de um pelotão. Ele não está sediado no pelotão. Por exemplo, uma cidade, então, no interior, que ela tem, então, a responsabilidade territorial de policiamento, seja de um grupo policial militar, geralmente comandado por um sargento, e que tem, então, né, conforme até o decreto fala, que a composição máxima de um GPM são de 12 policiais militares, ok? Então, com essa composição máxima de 12 policiais militares, então, comandada essa fração, esse grupo policial militar, esse GPM, por um praça. Então, este praça que está comandando essa fração destacada, aqui, de acordo com a LOB, somente este praça que é considerado autoridade policial militar. Então, a gente tem uma divergência conceitual, temos que estar muito atentos quanto a isso, ok? Seguimos em diante, então. Depois, no artigo 3º, nós temos, então, o conceito, nós temos, então, estruturado ali os órgãos de direção geral da Brigada Militar, ou seja, os órgãos do Comando Geral da Brigada Militar. E nós temos, então, 2 funções e mais 6 órgãos, ok? Nós temos ao total, então, de 8 órgãos e funções ao geral, tá? Então, primeiramente, faz referência ao comandante-geral da Brigada Militar, depois ao subcomandante, ou seja, 01 e 02 da Brigada Militar. Na sequência vem o Conselho Superior, o Estado-Maior da Brigada Militar, a Corregedoria Geral, a Ajudância Geral, o Gabinete do Comandante-Geral e, por último, então, a Comissão de Avaliação e Mérito. E aí a gente vai explanar para os senhores a função de cada um, a competência de cada uma dessas funções, ok? Ou órgãos, perfeito? A função genérica dos órgãos de direção geral, tá, que compõem o comando geral, ela é administrar a instituição, que vai ser exercido diretamente, então, essa administração da instituição, da Brigada Militar, pelo comandante-geral e pelos órgãos, então, que compõem o comando geral, com funções específicas de disciplina, assessoramento e suporte administrativo. Olha só, interessante esse conceito. Ao comando geral, né, como órgão de direção geral, compete a administração da Brigada Militar, que vai ser exercida diretamente pelo 01, assim como pelos demais órgãos, né, vão assessorá-la, né, que vão então compor esses demais órgãos que compõem o comando geral. E todos esses órgãos eles têm então funções específicas que incluem disciplina, assessoramento, suporte administrativo. Perfeito? E olha só, fizemos um mapa mental aqui para falarmos das competências, então, do 01 da Brigada Militar, do comandante-geral. Olha só, primeiro detalhe que a LOB, que o decreto que regulamenta a LOB, na verdade, ele faz. A nomeação, então, do comandante-geral da Brigada Militar, ela é feita pelo governador do Estado, mas com indicação do secretário de Estado de Justiça e Segurança, que, na verdade, hoje mudou a nomenclatura, né? É o secretário de Segurança Pública. Então, comandante-geral nomeado pelo governador e indicado pelo secretário de Segurança Pública. Perfeito? E as competências do 01? Em primeiro lugar, a coordenação geral das atividades da instituição. Isso aqui é muito óbvio, todos nós sabemos. A segunda, a presidência da Comissão de Avaliação em Mérito, ok? Da Brigada Militar, que é um órgão que compõe o Comando Geral. E a terceira competência é a direção do Conselho Superior, tá? Que também é outro órgão que compõe o Comando Geral da Brigada Militar. Então, 3 funções aqui, pessoal, que podem ser objeto de questão de prova, e os senhores têm que estar com elas dominadas, têm que estar com esses conceitos na sua cabeça para chegar lá na prova e ter êxito, então, numa questão nesse sentido. Perfeito?
coordenação das atividades da instituição, essa é a mais tranquila, presidência da